no primeiro quadrante, o x, e vou levantar aqui 90 graus e vou levantar vou criar um eixo aqui. Um eixo mesmo, não é só uma reta, tá? É uma reta numérica, onde o zero está aqui. Aí, ó, pessoal, olha aqui, olha aqui. Se eu chamo esse ponto de A, esse ponto de B, aqui o O, aqui o C e aqui o D, esses dois triângulos retângulos, eles são o quê? Semelhantes. Os triângulos são semelhantes. Os triângulos é que são semelhantes. Triângulo OAB é semelhante ao triângulo OCD. Daí os lados homólogos são proporcionais. Então, se você olhar para o desenho, ó, o OAB, que é o menor, o OAB, que é o menor, OAB. Quem é essa medida aqui? Quem é? Cosseno de x. Quem é essa medida aqui? Quem é? Seno de x. Agora vamos pegar o maior, que é o triângulo que? OCD. Tá? Quem é essa medida aqui? Quem é? 1. Quem é essa medida aqui? A. Não sei quem é. Diga. Hã? Ah, sim. É. O C em cima, D embaixo. Os lados homólogos são proporcionais. Isso quer dizer o seguinte. O quê? É, o A e o B estão trocados. Estão trocados. Obrigado. Os lados homólogos são proporcionais. Isso quer dizer o seguinte, ó. O A está para o cosseno, tá certo? Né? O A. Não, tá errado aqui. O que é que tá errado? Tá tudo trocado, né? Eu estou com isso aqui. Tá certo? Aqui é o cosseno de x, enquanto aqui é o seno de x. Consertado isso, agora vamos ver. O A está para o seno de x, assim como o quê? Assim como 1 está para o cosseno de x. Isso quer dizer o quê? Que o A é o seno de x sobre o cosseno de x. Mas quem é isso? É a tangente. Então, quando você faz essa construção aqui, essa medida aqui, ó, essa medida aqui, e agora vamos tirar essas letras para despoluir e você focar no que é importante. Essa medidazinha aqui, se esse ângulo é x, essa medida daqui para cá é o que? A tangente de x. A interpretação geométrica. E percebam o seguinte, ó. Não vou entrar muito em detalhes, mas não farei as contas mais. Mas observe que círculo trigonométrico, eixo das tangentes, esse eixo aqui é chamado de eixo das tangentes, o eixo que passa por esse ponto, e se o ângulo está aqui, se esse ângulo é x, a tangente tem que ser medida no eixo das tangentes. X no segundo quadrante, a tangente é negativa. Por quê? Porque o
seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, isso aqui. E onde é que está a tangente de x? Você prolonga aqui. Essa medida é a tangente de x. Tá certo? E eu pergunto a você. O terceiro quadrante é positivo, é medido lá. Por exemplo, se aqui é um ângulo Z, então você prolonga. Essa medida aqui é a tangente de Z. Tá? E eu pergunto a você, olhando para cá, para essa, qual é o limite da tangente de x quando o x tende a π sobre 2 pela esquerda? X tende a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Olha a animação aqui, ó. Ó, o ângulo tende a π sobre 2. O que é que vai acontecendo com a tangente? Hã? Mais infinito. Quem é o limite da tangente de x? Limite da tangente de x quando x tende a menos π sobre 2 pela direita. X tende a menos π sobre 2 por valores maiores que menos π sobre 2. Olha aqui, ó. Olha a animação. Está aqui o ângulo. Com esse movimento, o que é que o ângulo está fazendo? O ângulo está tendendo a menos π sobre 2 por valores... O que é que está acontecendo com a tangente de x? Menos infinito. Menos infinito. Faço outras análises. Análises que estão feitas nas notas de aula. Isso é importante. Tá certo? Aproveitando, qual é o limite? Qual é o limite da tangente de x quando o x tende a π sobre 2 pela direita? X está tendendo a π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2. Olha aqui o x, ó. Está aqui o x. Ó. O x está tendendo a quê? A π sobre 2 pela... O que é que está sendo com a tangente? A tangente aqui está na minha mão direita, ó. O x está... Entende aqui? Menos infinito. Ela o quê? Nada, falei nada. Falou nada não, né? Ainda vou falar sobre isso, tá? Falou que não é contínua. Eu gravei. Ele falou que a tangente não é contínua. Uma blasfêmia. Tá? Ó, vocês que estão com fome não tem frequência hoje. Então, se quiserem, podem ir almoçar, tá? A outra função. Vocês estão com fome, eu estou com sede. E também com fome, né? Ela não é Tá? diferenciada. É também. As funções seno e cosseno são diferenciáveis. Nós provaremos. Como a tangente é a razão, seno e cosseno, é a razão de duas funções diferenciáveis. Vai ser, mas isso eu ainda vou mencionar, vou provar mais à frente. Professor, Diga. por que está menos infinito, né? O quê? Presta atenção, macho. Olha o x. Faz o x tender a π sobre 2 pela direita. X tendendo a π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2. Menos infinito. Tá? A função cotangente é a função denotada por CTG e
definida por cotangente igual ao cosseno sobre o seno. É a razão das funções cosseno e seno. Tá aí? Então, daí, ó, daí, quem é o domínio da cotangente? É o conjunto formado por cada x real, que é a intersecção dos domínios, né? Tal que o quê? Seno de x é diferente de zero. E aonde é que o x é zero? No zero, ou no π, ou no 3π, ou no 4π, tá certo? Ou seja, é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de kπ, qualquer que seja o k inteiro. Tá certo? E quem é a cotangente em x? Tá? Quem é a cotangente em x? Quem é? É o cosseno de x sobre o quê? Sobre o seno de x. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da cotangente. E não digam por aí que a cotangente é, em termos de função, o inverso multiplicativo da função tangente. Não é. Conceitualmente, não é. Eu vou colocar aqui e vou ver. Por que que não é? Vou explicar por quê. Quem é o domínio do inverso multiplicativo da tangente? É, por definição, o conjunto formado por cada x no domínio da tangente, tal que a tangente é diferente de zero. Então, para x estar no domínio dessa função, x tem que estar no domínio da tangente, ou seja, o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, e a tangente tem que ser diferente de zero, ou seja, o seno tem que ser diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente... Ei. O x também tem que ser diferente de kπ, qualquer que seja o termo. Ou seja, isso aqui é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de kπ sobre 2, qualquer que seja k inteiro. E é evidente que isso aqui é diferente do domínio de quem? Da cotangente. Professor, Logo, a função cotangente não é o inverso multiplicativo da tangente. Embora diferente. Embora, tá certo? Você tem isso aqui, ó. Veja que eu percebo aqui a cotangente de x é 1 sobre a tangente de x, mas não é para todo x no domínio da cotangente. É para todo x no domínio do inverso multiplicativo da tangente. Entendido? Ou seja, para todo x nesse conjunto vale isso. Mas isso não faz a cotangente ser o inverso multiplicativo da tangente. Entendido? Entendido. Agora. professor, Diga. a questão de geométrica é uma tangente vertical, horizontal. É aqui, ó. Não vou entrar em detalhes de conta, mas é isso aqui, ó. Tem Pacajus. Além do horizonte, você tem Pacajus, né?
Exatamente. Não é não? Tá. Ah. Aí você coloca o eixo, esse é o eixo das cotangentes. É um eixo mesmo, zero é aqui. E se você pega um ângulo X, se esse aqui é X, aí essa vai ser a cotangente. Pode fazer as contas. Eu deixo com vocês. Pode fazer as contas. Essa é a cotangente de X. Portanto, se o ângulo Z está aqui, ó, se o ângulo Z está bem aqui, onde é que está a cotangente Z? Negativo. Está aqui, é negativa. Tá? Então tá aí. Eu deixo os detalhes para vocês mostrarem. Tá? Tudo isso formando ângulo de 90 graus. Porque essas retas, elas são tangentes à esfera, tá? Paguei aqui, tudo bem. Tá, a esfera, ó, são tangentes à circunferência. Tangente à circunferência. Vamos à próxima. A função secante. A função secante é a função denotada por SEC, função secante, e definida por secante de x, a secante de x não, a função secante é, por definição, o inverso multiplicativo do cosseno, viu, cara? É do cosseno. Mas por que pelo nome, né, não é um substantivo? Você vai ver. Interpretação geométrica. Tá? Interpretação geométrica. Não, mas é um nome. Hã? Secante é o inverso multiplicativo do cosseno. Então, daí, ó. Daí, tá, ó. Daí, quem é o domínio da secante? É o mesmo domínio da tangente, concorda comigo? Né? E quem é a secante em x? É 1 sobre o cosseno de x. Qualquer que seja x no domínio da secante. Tá? Secante é 1 sobre o cosseno. Aí você vê a interpretação geométrica. Não vai dar para fazer tudo aqui. Eu acho que dá. Dá. Aqui, ó. Tá? Olha como... Acho que dá. Dá não. Melhor aqui, ó. Você vai cobrar essas coisas na prova? Vai, né? Claro. Tá? Observe uma coisa, ó. Primeiro vou fazer um desenhozinho aqui. Tá? Vou fazer um desenho. Isso é geral, ó. Geral. Pega um círculo de raio 1. Pegue o círculo de raio 1. Círculo unitário. Raio 1. Tá horrível? Tá horrível, né? Tá parecendo um ovo, né? Tá parecendo uma cardioide. Cardioide? É, vocês vão ver. A gente vai ver, vai.
Vocês verão. Aí não era matemática, mas talvez a gente veja. Não, vê sim. Vê? É cálculo 2. Ó. Olha esse desenho aqui, ó. Raio 1. A gente entende. Agora pega o seguinte, ó. Suponha que isso aqui é x. Suponha que isso é x, ó. Medida x. Sobe aqui, tá? E traça essa tangente. Você tem um raio. A tangente, a circunferência, no ponto de tangência, ela é perpendicular ao segmento do raio. Isso é uma propriedade, tá? Então você tem a tangente aqui, ó, essa tangente. Quanto é essa medida aqui, y? Se você conhece o x, quanto é essa medida y? Bicho, isso é simples, sabe por quê? Porque você tem esse triângulozinho menor, esse triângulo é menor, sigam aqui, ó. Quanto é essa medida aqui? X, quanto é essa medida aqui? 1. Tá bom? Tá bom? Agora você vai pegar o triângulo maior. Isso aqui. O ângulo reto está aqui. Quanto é essa medida aqui? É Y. É Y. Tá certo? Só que esse ângulo, ó, reparem o seguinte. Esse ângulo é igual a esse. Portanto, esse é igual a esse. Então, os dois triângulos são semelhantes. Quanto é isso aqui? 1. Os lados homólogos são proporcionais. Ou seja, o y oposto ao de 90 graus, π sobre 2 radianos, está para 1, assim como o quê? Assim como um oposto a esse, está composto a esse, que é quem? X, morreu. Quem é o y? O inverso de x. Isso é uma forma geométrica de você construir o inverso de um número. Se aqui é x, o y é o inverso de x. E aí morreu, gente. Porque isso aqui é um seno, desculpa, isso aqui é um cosseno. O inverso do cosseno dá o quê? A secante. A secante é essa medida aqui. Então, quando você, no círculo trigonométrico, né, você tem o x, tem um ângulo, tá? Agora vamos pensar assim, usei x lá, y, mas não tem problema. Então, observe aqui, ó. Agora vamos ao círculo trigonométrico. U, V, círculo trigonométrico. Menos 1, menos 1. Se eu pego aqui um ângulo X, agora X aqui é o ângulo, tá? Tá? Quanto é essa medida aqui? Quanto é? É o cosseno de X. Onde é que está o inverso do cosseno de X, pela aquela construção? Está aqui. Então isso aqui é a secante. É a interpretação geométrica da secante. Entendeu? Porque se o número está aqui, faz essa construção pela tangente, tá? Aqui eu vou sair na secante. Se o ângulo está aqui, deixa eu apagar aqui para você perceber. Você perceber mais. Se o ângulo está aqui, por exemplo, esse é o ângulo Z, ó. Ó. Esse é o ângulo Z. Onde é que está o seno de Z? Seno não.